Bom, vamos lá então. Conforme o Natan tinha Bonito. solicitado, né, a gente vai fazer uma explanação hoje com relação à defesa. Ele queria falar sobre defesa, né, posicionamento na defesa. Mas se a gente não fizer uma introdução com relação ao bloqueio, nós não vamos entender nada de defesa, porque vai ficar tudo muito jogado, muito superficial. Então, eu achei melhor a gente estar falando sobre bloqueio e, na sequência, sobre posicionamento de defesa. Eu quero que o Rodrigo, se possível, monitore aí, ou o Robson, monitore quem vai fazer pergunta. E não esquece de deixar todo o microfone fechado e só se manifestar quando for fazer alguma pergunta. Eu Galera, então faz vou o a seguinte, cada. ó. Manda no Manda no chat. bate-papo aí quem vai fazer pergunta. Eu abro o bate-papo e eu vejo quem vai fazer pergunta aqui, tá bom? Eu deixo aberto o bate-papo no canto aqui. E quem fizer pergunta, manda aqui que eu já falo com o Nilson, tá bom? Legal, legal. Pode até comandar, Rodrigo, não precisa nem me avisar. Você mesmo fala, ó, fulano quer fazer uma pergunta, e ele já entra e já faz a pergunta direto. Tá bom, Tá? tá bom, tá bom. Então vamos lá. Para a gente poder falar de bloqueio, tá? A gente tem que levar em consideração algumas situações, né? E a primeira dela com relação ao bloqueio é com relação ao posicionamento das mãos. Eu não sei se todo mundo consegue enxergar aí, porque no meu eu não consigo ver aqui o ofensivo, mas vocês sabem que são dois tipos de bloqueio com relação ao posicionamento nas mãos, que é o bloqueio defensivo, que é esse com a palma da mão voltada para cima, para que espalme a bola e algum jogador da defesa recupere. E o outro é invadindo as mãos pela borda superior da rede, fazendo com que com que a bola não ultrapasse a rede para a sua quadra. Tá? Então, com relação ao posicionamento das mãos, são dois tipos de bloqueio: defensivo e o ofensivo. Com relação ao número de participantes, a gente pode ter um bloqueio simples, onde é somente um atleta participando desse bloqueio, duplo, dois atletas, e o triplo com três atletas. Hoje o voleibol, apesar de ser um pouco mais rápido, um pouco mais agitado, mas a maioria das equipes consegue fazer triplo até nas extremidades da rede, coisa que não acontecia há algum tempo atrás, aí, uns 5, 6 anos atrás. Bloqueio com relação ao posicionamento de espera dos bloqueadores. A gente tem essa posição aberta, onde cada um marca o seu setor, né? O 4 marca a entrada da rede, o 3 marca o central e o 2 marca a saída da rede. Né? Essa posição é muito utilizada quando você tem um bloqueio superior ao ataque adversário. Né? Você consegue chegar com facilidade e, mesmo com um bloqueio simples, você consegue deixar o adversário sem posse de bola. Ou, principalmente, quando a equipe adversária não tem um ataque central muito forte. Então, esse jogador número 3 não vai nunca participar da primeira bola, ele consegue se deslocar para as extremidades com mais facilidade. Segunda situação é o posicionamento fechado, onde os três atletas, e é esse que a gente usa, né? É um bloqueio fechado, onde os três ficam lá no círculo central da quadra de basquete, de futebol de salão, para que possam utilizar um bloqueio triplo, caso a gente tenha um ataque central forte. Né? O bloqueio que
chamado de misto, é onde você destaca uma das extremidades para fazer uma marcação individual com algum atleta que é mais acionado durante o jogo. Então, aqui, se você tem um atleta na saída de rede do adversário que é mais acionado, você põe lá o seu ponteiro para fazer essa marcação, sabendo que o 3 vai ter que chegar lá também, porque não vai deixar ele sozinho. Mas esse daqui serve mais como base já para efetuar o bloqueio. E a mesma coisa com relação à outra extremidade. Se tem um atacante de ponta que é mais utilizado, a gente abre a extremidade ou oposto ou levantador para que possa fazer uma primeira marcação nesse atacante. Fazendo também com isso com que o levantador, se ele for observador, né, que ele distribua a bola para outro lado, para que esse que está marcando, está sendo marcado individualmente, não se sobrecarregue. Aqui voltando na final do ano passado, da Copa Cidade, que chama? Como é que chama? Jogos da Cidade. Dos Jogos da Cidade. Tá? Nós utilizamos na final contra a equipe do Robson, né? Para fazer uma marcação individual contra o Nelsinho. Onde o Nelsinho estava, a gente abria esse bloqueador. Principalmente quando na rede a gente tinha um bloqueio alto. Quando tem um bloqueio baixo, ele não é muito efetivo, né? Mas aí a gente acabou, com o decorrer do jogo, o Robson percebeu isso e começou a colocar bola na saída da rede para aquele, como que chama aquele menino lá, o canhoto lá, o Moreno? O Cássio. O Cássio, isso. Começou a colocar bola para o Cássio, o que dificultou um pouco. Mas, assim, era esperado, porque a gente sabia que o Cássio não tinha o mesmo potencial de ataque. O mesmo potencial de ataque que tinha o Nelson. Então, era preferível abrir mão de chegar um pouco atrasado no Cássio do que receber uma bordoada do Nelson. Pode interromper a qualquer momento e fazer pergunta, né? Senão vai passar e aí a gente não vai saber. Estou indo. Bom, ô, Nilson, o Luiz Felipe quer fazer uma pergunta aí. Então, pode abrir o microfone e fala aí. Com relação ao bloqueio lá defensivo e o ofensivo, né? Do posicionamento das mãos. Qual o momento de utilizar a mão, né? É melhor utilizar mais ofensivo ou defensivo, ou tem algum momento especial para alguns dois, não sei. Normalmente, quem utiliza o bloqueio defensivo são aqueles que não conseguem atingir muita altura. Né? Uhum. Se você não tem uma impulsão grande, ou você não é alto o suficiente para passar pelo menos o antebraço da rede para poder fazer um bloqueio ofensivo, é preferível que você faça um bloqueio defensivo. Sabe daqueles que passa um pouquinho acima do bordo superior. Do punho, passa só a mão, tal, não sei o quê. Então, esse é preferível que você faça um bloqueio defensivo. Um bloqueio defensivo, porque aí você vai dar a chance da sua equipe recuperar a bola lá atrás e você fazer um contra-ataque. Tá? Então, é essa situação, né? E essa situação não é momento de jogo, essa situação tem que ser estudada antecipadamente. Tá? O que nós vamos fazer? O nosso levantador é baixo, que é normalmente o que ocorre, né? O nosso levantador é baixo. Então, o nosso levantador vai se preocupar muito mais em fazer um bloqueio defensivo do que ofensivo. Porque se ele tentar fazer um bloqueio ofensivo, se o atacante for esperto, ele vai usar a mão dele, que é o que passa da rede, para poder explorar e jogar essa bola para o lado de fora. O Rafa,
O Indião tem uma pergunta também, pode fazer, abre o microfone e fala. Eu não estou escutando. Solta a voz, Rafa, pode falar. Faz a pergunta. Vamos, Indião. Solta a voz, cara. Eu acho que ele caiu, segue o barco aí, depois ele volta. Tá sem microfone, na verdade. Faz o seguinte, ô Indião, manda a pergunta escrita aqui, eu leio pro Nilson. Pergunta. O bloqueio relacionado à marcação da trajetória da bola, né? Então, se a gente tem uma marcação 1, nós estamos fechando a paralela, não dando espaço para que essa bola passe entre a antena e a base do bloqueio. Se nós estamos fazendo uma marcação 2, essa marcação é para a diagonal, nós vamos deixar aberto um espaço aqui, porque a gente sabe que esse jogador ataca mais para a diagonal, ou tem uma eficiência maior no ataque dele na diagonal do que ele tem na paralela que ele tem no corredor, né? Isso é importante vocês saberem, porque às vezes a gente está lá no banco e se esguela lá, marca 2, marca 2, marca 2, e o cara que é a base continua indo lá na antena e não faz a marcação 2, que às vezes a gente pede, sabendo que o atleta adversário só vai atacar na diagonal, né? Nilson, recebi a pergunta aqui, ó. Seguinte, ele mandou assim: essa prioridade de bloqueio, igual foi feito contra o time do Robson, ela é sugerida apenas pelo técnico, ou se algum jogador perceber, ele pode sugerir para essa tática ser feita? Olha, normalmente quem faz essa alteração, né, de alguma coisa que foi treinada anteriormente, primeiro isso tem que ser treinado. É difícil você colocar em prática no alto nível sem que você tenha um treinamento, né? Se você treinou isso, você consegue executar. E consegue executar com algumas decisões dos atletas dentro da quadra. Sabe, se eu estou lá, eu sou o jogador da posição 4, e sei que quem vai atacar a bola é o oposto, eu aviso o central, que vai avisar o oposto da nossa equipe, que eu vou ficar aberto lá esperando o ataque, né? Entendeu? Isso pode ser uma decisão interna, mas na maioria das vezes, precisa partir do treinador, do técnico, né? Porque no alto nível, né? Sempre existe um central que tem um ataque positivo. Se esse meu celular cismou de tocar lá. É 6 horas? Se esse atleta da posição 2 for o levantador, é meio arriscado deixar um atacante central forte fazer vamos mudar. Se esse jogador número 2 for baixo, né, é arriscado deixar o central fazer o ataque sozinho contra o 3. Tá? É sempre importante que a gente tenha um bloqueio duplo. Se eu respondi, se ficou satisfeito, dá ok. Eu só vou dar um alô aqui, espera um pouquinho. Beleza. Só pegando o gancho que o Nilson falou. Então, o feedback tem que ser dado... Oi. Ah, não, Ralf, é lá. Ralf. Dá o feedback do técnico com os atletas. O que é esse feedback? Eu tô no treino, eu já te ligo, eu tô no treino por vídeo aqui, eu já dou uma ligada aí para você. Oi. O que é esse feedback? Vocês, atletas, vocês saem da quadra e vocês trazem a informação para o técnico.
E aí, dentro daquele momento de pedido de tempo, é o momento que se conversa. Fecha tal, Robson, mas está indo mais para a diagonal. Ah, então fecha 2. Mas esse jogador, pelo que nós levantamos de estatística, a comissão técnica, ele tem a tendência a vir na paralela. Então, não interessa a bola, vai fechar 1. Ah, mas eu quero arriscar. Então tá, vamos arriscar, vamos conversar para que a defesa também se posicione com relação ao bloqueio. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Bloqueio e defesa, se não se comunicarem, não tem jeito. Não há eficiência, tá? Só colocando esse adendo da questão do feedback, quando o Rafa perguntou se é uma opção do técnico ou uma opção dos atletas. É um conjunto. Era isso, Nilson? Isso. Então, passada a bola. Vamos seguir? Bom, então, feito essas observações com relação ao bloqueio, que vai nos dar o norte para que a gente possa entender o que é uma formação defensiva, vamos passar para a defesa. Existe uma posição que a gente pode chamar de uma posição inicial ou um ponto de partida para todas as alternativas de ataque da equipe adversária. Quantas vezes a gente já durante a quadra pediu para que quem está na posição 5 ou que está na posição 1 fique atento para a bola largada de segunda. Então, como pode existir uma incidência de bola largada de segundo nessa área, né, atrás do bloqueio, né, os 5 da posição 5 e da posição 1 devem ficar atentos para essa segunda bola, principalmente quando o levantador está na rede. Né? Levantador que gosta de soltar a bola do chão para a quadra adversária, essa bola só vai cair se a equipe adversária estiver completamente desatenta. Não tem como essa bola cair. O cara largar a bola do chão sem saltar para a quadra adversária e essa bola cair. Isso é desatenção de quem está no bloqueio e a desatenção desses 2 homens aqui da frente. Essa é a posição inicial para que a gente possa fazer os deslocamentos necessários para a nossa defesa. Robson, alguma observação? Não, isso mesmo. A questão, aí que alguém vai poder levantar, mas fazer isso aí não vai caracterizar a barreira, como nós já citamos na outra aula, não caracteriza desde que a bola ultrapasse a linha dos atletas que estejam na frente. Ela não pode ser escondida atrás dos atletas, tá? Só isso mesmo. Vamos lá. Eu puxei um videozinho aqui para que vocês prestem atenção num deslocamento de alguém, de um atleta que está na defesa. Prestem atenção, como na maioria das vezes, ela já desloca numa posição de perna flexionada, para que ela não tenha necessidade de fazer 2 movimentos. O de chegar até a bola, flexionar a perna e aí fazer a defesa. Então, ela já desloca com a perna flexionada. É o que a gente briga muitas vezes com vocês aí na defesa, que fica todo mundo em pé esperando para fazer essa defesa. Olha lá. Chegou mais fácil, com mais tranquilidade. Para os mais novos, era só para o adendo. Para os mais novos, naquele vídeo, vocês viram que atletas jogavam antes de camiseta manga comprida. Não se usava manguito, nem braque. Era camiseta de manga comprida que se quisesse usar. Era só isso. Bom, se nós temos um ataque na nossa entrada de rede, teoricamente, vamos ter que chegar redondinho aqui. Veja bem, esse posicionamento é quando o bloqueio chega redondo. Isso é teoria. Chegou redondinho, a formação tem que ser essa. O 5 vai ficar numa posição intermediária para pegar uma bola largada aqui na linha dos 3 metros e recuperar uma bola que talvez pegue no bloqueio e espirre para fora da quadra. E
Se o jogador adversário for habilidoso, ele vai fazer essa bola passar entre a antena e a mão ou o braço de quem está na posição 4, então ele fecha essa Posição. paralela aqui. Tá? Quem sobrou da rede aqui, que no caso foi o oposto, o levantador, vai vir para a cobertura da bola largada nessa área dentro da linha dos 3 metros. Tá? O jogador número 1, que estava quase nessa mesma posição, né? Ele vai abrir para pegar a diagonal menor, que é o ataque que vem aqui, ó, na diagonal menor, e o jogador da 6 vai ficar com a diagonal maior, tá? Que é a diagonal que vem aqui para o canto da quadra, que é aquela que o Robson enche o saco de vocês toda vez. Ataca para o fundo da quadra, ataca na 1 ou ataca na 5, nunca ataca para 6. Então, esse 6, da posição 6, vai deslocar aí para fazer essa cobertura, para fazer essa linha de defesa dele. Sempre contando aqui que o bloqueio não quebrou, que todo mundo chegou na hora, que está tudo fechadinho. Tá? Do outro lado, vamos fazer a inversão, né? O 1 fica para pegar a bola aqui na paralela, pegar a bola largada aqui fora da linha dos 3 metros. O 4 vem para proteção, que sobrou aqui na rede, vem para proteção para a bola largada dentro da linha dos 3 metros. O 5 pega a diagonal menor e o 6 pega a diagonal maior. Com relação ao ataque central, nós só estamos levando em consideração aqui se for um bloqueio triplo. Né? Se for um bloqueio triplo, nós vamos abrir as 2 extremidades aqui do fundo, porque é onde a bola deve passar. Não tem mais onde passar essa bola, a não ser para esses 2 lugares. E esse jogador número 6 fica no fundo da quadra para uma bola espirrada aqui no bloqueio, de repente no bloqueio defensivo, em que a bola espirra e ele consegue recuperar aqui no fundo. Se sobrar alguém da rede, sobrou, a posição da defesa é a mesma. Vamos supor que sobrou 2. Ele desce, abre o máximo que ele conseguir abrir para fazer a cobertura de toda a bola largada atrás do bloqueio. Dúvidas? Júlio César, o Ribeiro tem uma pergunta. Com relação à primeira e a segunda situação ali, se o bloqueio, a primeira situação, onde o líbero está ali na 5 e o ponteiro está na 6, na diagonal longa, como que eu sei se o atacante da outra equipe largar por cima de mim, ou do líbero, no caso? Eu tento chegar nessa bola ou eu sei que o ponteiro vai chegar lá? Porque é meio distante de onde ele está. É aconselhável que você, se você está aqui na 5, que você faça essa bola no fundo da quadra. Você faça uma defesa alta aqui para jogar essa bola para cima. Porque se é largada, ele tem que ter a preocupação, porque a bola também pode ser largada aqui. Ele só vai conseguir chegar aqui no fundo se a bola for largada muito alta. Muito alta. E é questão de treino também. O que nós vamos priorizar aqui? Nós vamos priorizar assim. Se o... Meu mouse sumiu aqui. Se o atacante adversário, e é isso que muitas vezes vocês não conseguem enxergar, se o atacante adversário segurou o braço para fazer o ataque, esse 5 vai subir. Se ele subir, o 6 tem que cair para cá. Vou voltar lá. Entendeu? Se foi acertado, se foi treinado, que se o atacante segurar o braço para fazer o ataque, o 5 sobe e o 6 desce aqui, para fazer essa recuperação de bola. E o 1 fica com toda essa área aqui destinada para ele. Se vira aí, neguinho, porque não tem jeito.
né? Não dá para cobrir tudo, né, de uma vez só. E o inverso acontecendo do outro lado, na outra situação. Júlio, essa leitura de quadra que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, com experiência de jogo, sabe? Com experiência de jogo. Então, eu perdi o meu segundo título dos jogos regionais contra Taubaté, porque o nosso levantador cismou de largar uma bola aqui no fundo, né? E o 5 pegou com uma defesa alta. Na sequência, ele resolveu largar a mesma bola no mesmo lugar e largou para fora aqui. E nós perdemos o jogo. O Rodrigo lembra disso. Lembra, né, Rodrigo? Acho que ele lembra. Lembro sim, lembro sim, estava mutado, lembro sim. Foi o Ítalo lá no Abaeté. No Abaeté. No Abaeté. Isso. Fazendo a final dos regionais contra a equipe da cidade, lá da Taubaté. Bom, satisfeito? Podemos seguir? Ou mais alguém? 1 minuto para fechar, 1 minuto vai acabar. E aí a gente volta? Vamos até lá. Isso, só clicar de novo. Tá, então vamos deixar por aqui e aí a gente volta lá. Então pode fechar. Então vamos lá, a gente tinha parado aqui, retomando, né? A gente fazendo a marcação do bloqueio 1, quer dizer, não deixando a paralela, o corredor aberto. Tá? Retomando. Agora com a gente fazendo marcação 2, tá? Deixando o corredor aberto para que a gente possa tem um jogador que faz o ataque dele mais para a diagonal, então nós estamos dando o corredor para ele fazer o ataque. Tá? Então a gente vai fazer uma dobra aqui, ó. Vai ficar o 5 e o 6 aqui, para fechar essa bola, um para fechar a paragonal e o outro para fechar. Dedo nervoso, clicou, fechou tudo. Então, um para fechar a diagonal e o outro para fechar a paragonal, porque a gente dá essa liberdade para o atacante fazer esse ataque. Tá? Como nós trouxemos para a diagonal, tá? O 1 fica numa posição mais intermediária entre a diagonal menor e a diagonal maior, para fazer essa marcação aqui, caso essa bola passe, o que não é uma lógica ela passar. Né? E o 2, que sobrou na rede, ou quem sobrou na rede, continua indo para fazer a cobertura da bola largada. Do outro lado, a mesma coisa, que a gente pode usar essa mesma formação em duas ocasiões. Ou se a gente quer fazer com que a paralela para o atacante adversário fazer o ataque, né? Ou no caso da gente ter um levantador que é baixo, que a gente precisa fazer uma cobertura maior aqui na paragonal, porque o atacante adversário vai atacar por cima desse nosso bloqueador. Veja bem, levantador baixo em relação ao ataque adversário. Tá? Aqui não estou falando de altura, porque ele é baixo. Ele é baixo em relação ao ataque adversário. Tá? Dúvidas? Eu tenho uma. Manda. Tá dando para ouvir agora? Pode falar. Eu já vi alguns jogos onde o ponteiro ele faz essa troca com o líbero na defesa e o líbero ele defende na 6 e o ponteiro na 5. E eu queria saber qual que é o ponto benéfico dessa
troca de posição, dessa tática assim? Normalmente, se faz isso porque o líbero é um jogador mais ágil. Se o nosso bloqueio for um bloqueio forte, um bloqueio que consegue tocar em todas as bolas, né, do ataque adversário, a gente tem que ter alguém com maior agilidade para fazer a recuperação dessa bola. Isso é muito usado no alto rendimento quando o ataque adversário é bem forte, né? E o nosso ponteiro de fundo não tem tanta agilidade, tanta recuperação de bola como é necessário. E normalmente se põe um líbero para fazer isso. Índio, respondendo, acrescentando o que o Nilson está falando, aonde tiver a maior incidência de ataque é onde você colocaria o líbero. Se, por exemplo, ele vier aqui na paralela, vir para um, em vez de eu deixar o saída ou colocar alguém, eu ponho o líbero ali. Algumas equipes até fazem isso. Põe o líbero ali na 1, deixa o levantador na posição 6. Porque se sair a defesa, ele entra para executar a levantada. Então, é onde tem a maior incidência do ataque. Então, no decorrer do jogo, eu posso... E a regra diz, eu posso colocar o líbero em qualquer parte do fundo de quadra. Ou seja, tudo isso é treinável, tudo isso é comunicado, tá? Então, aonde tiver a maior incidência. É raro, é difícil ver. Havia alguns jogos já no italiano, onde o líbero veio defender aqui na P1. Mas pode se colocar. Se tiver uma incidência maior do ataque ali, o cara atacou 5 vezes na mesma posição, o bloqueio não está chegando, eu tenho que suprir essa necessidade. Preciso de uma defesa melhor. Então, normalmente, o líbero é o que vem suprir isso. Principalmente agora com essa tendência de utilizar 2 líberos, onde você tem o líbero de passe e o líbero de defesa. Você tendo esse líbero de defesa, essa bola tem que subir. Se passar pelo bloqueio, tem que subir se você colocou ele no local de incidência de ataque. Certo? É isso. Entendi. Mais alguma coisa? Mais alguém? Bom, a bola é sua, Robson. Beleza, fecha lá em cima para mim, por favor, Nilson. Aí, para que eu possa... Lá no verdinho, ou eu não sei se o seu tem embaixo. Aí... Então vamos lá, galera. Vou eu agora fazer o meu. Ó, eu vou colocar algumas coisas, vou colocar alguns vídeos. Eu vou deixar rolando o vídeo, depois eu volto e a gente comenta, tá? Eu vou colocar primeiro com o bloqueio misto, de ajuda de primeira bola, beleza? É um vídeo da seleção russa. Não abriu, Robson. Não abriu? Não. Espera aí, então. Abriu aí ou não? Não. Eita, nós. Agora Abriu sim. agora? Então, Agora espera sim. aí. Vou voltar lá. Então, todo mundo vendo, aí depois a gente comenta. Então vamos lá, de novo, vou passar e agora nós vamos parando e vamos comentando. Então reparem, eles estão fazendo fechado, porém eles vão fazer para o misto, tá? Então vocês repararam que teve um deslocamento do central, acompanhando o central da equipe adversária. E se vocês repararem, o atleta da P2, aqui da Rússia, ele já estava fazendo uma remada para a ponta. Ou seja, já deve ter sido combinado
que seria forte, todo mundo sabe que o Bruninho gosta muito de se jogar com o Lucão, já deram essa preferência. Ok? Nós vamos com isso, a gente coloca, para quem não entendeu lá a parte que o professor estava falando, que o professor Nilson estava falando da lista, entende-se um pouco mais como que funciona essa integração visualizando. Essa aqui a gente chama que o central está esperando. Olha lá, ele antecipou, armaram um triplo. Essa que vocês da juvenil, vocês percebem que o central está esperando mais. Ele espera, tá? Às vezes ele faz uma antecipação, mas ele está esperando, ele está segurando. Acaba ficando, às vezes, teve lá um bloqueio simples ali na P4. E ele está chegando quebrado, às vezes, na extremidade, como foi a última. Ela antecipou, conseguiu até montar um triplo. Chegou o duplo, legalzinho. Fritou e ficou sozinho. Então, são decisões tomadas no decorrer do jogo. Aqui nós vamos ver a mesma coisa. Pode falar, Nilson. E levar em consideração também que todos esses atletas de alto rendimento, eles ou têm mais de 2 metros ou se aproximam dos 2 metros. Né? Então, assim, a envergadura que ele consegue cobrir na quadra com relação à defesa é muito maior para a gente que somos simples mortais. Somos simples mortais. Vou deixar rolando outro também. Depois eu comento. Então vamos lá. Algumas jogadas, vocês vão reparar que o atacante está fechando, parece que está fechando a 2. Mas na verdade ele está. Qual que é a diferença entre fechar para a diagonal e deixar o corredor aberto? É com relação à bola. Então, algumas vezes a bola é levantada e ela dá uma encurtada. Não significa que você parar na frente da bola, você está fechando a 2. Você está parando na frente da bola, você vai fechar a 1, mesmo que a bola tenha encurtado um pouco. Porque se você vai lá na antena, a bola encurta, a bola dá uma encurtada e você continua fechando o corredorzinho aqui do lado da antena, você vai abrir um buraco aqui pelo meio, tá? Então, se a bola dá uma encurtada, você também tem que dar ajustada no bloqueio, encurtar o bloqueio para ficar na frente.
Então, a marcação da base na posição 1 é de frente com a bola, tá? Não adianta ir lá na antena e depois querer voltar a mão. Algumas jogadas, vocês vão ver, os caras são mais altos, ele marcou a 2 igual o Nilson comentou, com relação de altura deles, profissionalismo, outra coisa, ele até projeta a mão para 1. Mas pode reparar que as bolas encurtam, eles estão segurando na frente da bola. Isso é muito importante. Quem compreende isso e consegue executar, tá 3 passos à frente. Você ganha, tem uma vantagem enorme contra o atacante, quando você consegue ter essa visão da leitura. Isso é muito legal de compreender. Aliás, se compreende isto, com certeza você está à frente do ataque. Porque a vantagem é do atacante, a bola está do lado dele, é ele que resolve o que vai fazer. Agora, se você consegue ampar isto através da leitura, você acaba quase igualando a briga. Vou soltar o vídeo. Ó a encurtada. Mas ainda fechou a 1. Aí ele fechou lá na antena. E ele jogou o braço. Bola mais curta. Ele fechou, deu a base para o bloqueio central chegar. Ele acompanhou o ponteiro e segurou a base. Como foi importante a base nesse? Bola mais curta e a base segurou. Essa vai dar aquela salvada. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Pergunte. Para, levanta a mão, pergunta. Não? Ninguém? Então vou seguir o barco. Bloqueio de espera do central e acompanhando. Olha como é importante a base. O central se dedicando ao central adversário e depois indo para a ponta. Chega quebrado, mas ele chega depois, ou não. De novo. Então, central acompanhando central e possível buscar o Muzenski, ele é um pouco maior. Como ele é bem grande, ele é um pouco lento, mas o central, o ideal é que ele se desloque. Se ele não vai chegar no bloqueio, ele tem que ficar na proteção, tá? E normalmente, quando fica simples, joga-se para a posição 2 o bloqueio. O bloqueio, quando fica, mesmo que ele tenha marcado 1, vai ficar na simples, vai para 2. Lógico, se a bola estiver melada na rede, tem que ir na bola. Mas se a bola estiver mais afastada, se eu tinha marcado a 1, mas fiquei sozinho, fecha 2, para aumentar, diminuir o maior espaço de quadra. Ok. Ah, tá. Essa daqui eu vou pular, vou deixar para depois. A Desmico, essa que eu vou soltar aí depois, eu tinha comentado algumas jogadas, tudo, e eu procurava, eu não achava. Sumiu do YouTube isso. Aí procurando na minha HD eu acabei encontrando. Ela é muito interessante de ser realizada, é pela seleção cubana. Eu acho que é o auge da Desmico, tá? É só para ilustrar, não tem nada a ver com... É que eu acabei achando ela. A bola em casa, branquinha. Oh, maravilha. Olha a Desmico bem puxada e bem atacada. Eu consegui ver esse jogador ao vivo. Eu assisti Joel Despain
como que era? Liga da... Não era, agora chama-se Liga das Nações. Em 92. Isso era uma China bem batida também. Senhores, e essa bola doía, viu? Para quem, eu vou repetir, porque para quem não jogou, essa bola doía. Mas é linda essa jogada, muito bem realizada. Não sei se é desmico, mas o Matheus Gregório fez uma com o John em 2015. Muito bonito também, mano. Contra o SESI. Um jogo não era dos playoffs do Paulista, fase regular do Paulista. Muito show também. Tem esse vídeo rodou em um Instagram. Ah, eu lembro dele. Ele rodou no Instagram gringo e tal, mano. Foi bem da hora. Essa China também é linda. Então é isso, senhor. É alta, né? Sim, é alta. Mas para tudo isso, eu acho que é uma coisa que depois nós podemos avaliar também, colocar para a parte de estudo, é a parte da recepção. A recepção era muito bem realizada. Existia o facilitador de que a regra não permitia que a bola triscasse a rede. Era o que nós chamávamos antigamente de queimar a rede, queimou. Ela não podia resvalar na rede. Então, o saque era um pouco mais balão, facilitava a linha de passe. Só que havia criatividade. Se nós conseguimos trabalhar, é o meu sonho, de trabalhar uma linha de passe redonda, nós podemos começar a jogar. Não significa que eles faziam isso nos anos 80, que não se pode ser realizado. Mas para isso tem que ter uma linha de passe redonda. Tem que sair sempre o passe na mão para ser jogado. Alguns anos, o time de Mogi teve uma linha de passe muito boa que o Éder conseguia trabalhar muitos tipos de variações de jogo, porque ele tinha uma linha de passe muito boa. E muito bola rápida, né? Sim, então, e trabalhava-se muito com isso. Ele trabalhava muito rápido também. Além das fintas, trabalhava-se com jogadas muito rápidas. Por isso que era a diferença. Por mais que o Mogi não tinha uma equipe extremamente alta, ela era muito competitiva e dava muito trabalho em decorrência disto. A virada de bola era muito forte. Certo, senhores? Bom, então era isso. Alguém quer comentar alguma coisa daqueles vídeos? Quer que eu volte algum? Não? Pode perguntar. Entenderam? Tu pode falar, ó. Levantou a mão, Gustavo? Ô, Luiz? Almôndega? Não? Então, beleza. Robson. Eu sabia que você ia perguntar. Eu sabia. Manda. A desmico consiste basicamente do ponteiro vir do fundo, atacar na pipe no meio do chute meio? Não. Calma. Muita calma. A jogada desmico, ela é realizada, uma das formas de se realizar, com os atacantes da rede. Então, vai ser um tempo cabeça e vem um atleta por trás. Normalmente, o tempo cabeça vem lá da direção da P4, tá? Vindo direção P3. E o jogador que está lá na P2 vem por trás pegando essa finta. Ok? Isso é o básico. Com o passar do tempo, utilizando-se a questão da potência dos atletas, eles começaram a utilizar a linha de fundo. O que nós chamava-se de degrau. O degrau seria o atacante, um central vindo pelo tempo, cabeça, o atacante da P4 vindo por trás do central. Então, o central sobe, quando ele estiver descendo, está aparecendo o outro. Então, vira um degrau, uma escada rolante, tá? Vira um degrau de jogada. Seria assim. Atualmente, os atletas de alto rendimento, eles têm uma potência tão grande que eles conseguem saltar da linha dos três e atacar próximo da rede. Então, acaba-se trabalhando esta jogada. Pode ser chamada, se o cara vier lá da P1, saltando da linha dos três e buscar vira uma desmico do fundo. Se ele vier pela P6, pode virar um degrau. Tá? Isso é tudo nomenclaturas, mas é realizáveis. E isso eu estou falando no alto rendimento. Tudo isso para acontecer tem que ter uma linha de passe redonda. Não adianta ter uma linha de passe quebrada e querer meter jogada. Não funciona.
Você vai dar nó na cabeça. Se você não tem uma linha de passe de 90% de passe A, nem queira ficar brincando com jogada. Nós ainda não temos. Nós estamos, nossa equipe, as duas equipes, 18 e 20, estamos se desenvolvendo para chegar nisso. O dia que nós chegarmos nisso, vamos dar mais ênfase nos treinos de jogadas. Enquanto nós não chegarmos nesse nível, enquanto nossos passadores não entregar a paçoca, nós não teremos, vocês passadores, que você também se inclui nisso, nós não podemos, vai ser gasto energético e de tempo, porque nós não vamos acabar utilizando em jogo. Explicado, Matheus? Nilson, quer colocar alguma coisa? Fica à vontade. Só a questão de que essa jogada que a gente viu do Smico aí da seleção cubana, jogando contra a seleção Rússia, na época da União Soviética, né? Ela só era possível porque nessa época os jogadores eram mais ecléticos, sabe? Eles não eram assim tão especialistas que nem são hoje, né? Hoje, assim, o cara que ataca a ponta só ataca a ponta, né? Você vê que a gente tem uma tremenda dificuldade, lembrando lá um pouquinho atrás, a semana passada, tem uma tremenda dificuldade na P1 com o jogador que a nossa rede está invertida, né? Porque da P1 você tem um oposto na entrada e tem um ponteiro na saída. Então é difícil. Essa rede encalha toda hora, porque você só tem o central que é especialista na posição dele, né? E algum tempo atrás, mesmo você tendo esse 5-1 e tudo mais, os jogadores eram mais habilidosos, porque treinavam para isso. Hoje, jogadores universais. Hoje, com a especialização e com o treino sendo aproveitado de melhor maneira, entre aspas, né? Entre aspas, se convencionou que vai se treinar um jogador que é ponteiro que pode fazer ataque de ponta. E às vezes, assim, o jogador sobra uma bola para o ponteiro espirada para ele fazer o levantamento, ou a comissão técnica, todo mundo põe a mão na cabeça, né? Porque vai dar merda, né? Vai dar merda, vai dar 2 toques, vai dar condução, vai melar a bola na rede, né? Então, antes disso, todos os jogadores eram bem treinados em todas as funções. E isso não era no alto rendimento que era feito isso, era lá na iniciação. O cara vinha do pré-mirim, sabe? Do pré-mirim, com 12, 13 anos, treinando em todas as funções, levantador, central, ponteiro, oposto, para que ele pudesse, no alto rendimento, aí sim, render aquilo que ele aprendeu em qualquer uma das posições, ou aí sim ser especializado em alguma coisa. Se o Robson me ajudar, vamos ver, em 82, na Espanha, quando nós ganhamos a primeira Olimpíada do voleibol masculino, com o Zé Roberto. Não, 92. 92, Barcelona. 92, Barcelona. Isso mesmo. A gente tinha uma equipe em que havia um revezamento de central. Tinha hora que era o Carlão que estava de central, tinha hora que era o Negrão, que era o central, o Marcelo Negrão de central. Então, por quê? Porque os jogadores tinham capacidade para isso. E era um time que jogava muito rápido. E o único problema daquele time é que ele não tinha levantador, né? O levantador era ruim pra cacete. É sim. Horrível. Então, quem conseguiu ver, a Sport TV transmitiu esses jogos de Barcelona, da questão da medalha, e você pega os relatos das outras seleções quando vai se falando, que aquela seleção era sinistra porque você estudava, mas falava assim, igual, nós vamos fazer um estudo de alguma equipe, nós sabemos quem é o central, sabemos quem é o ponteiro. Aquela seleção tinha uma variação que ninguém sabia quem era quem. Naquela passagem, o Tandy era central. Na outra passagem, não era o Tandy. Não era mais o Tandy, era o Marcelo Negrão. Depois era fazia a recepção e fazia o ataque em posições diferentes que não eram a tradicional, né? Tanto é que o Marcelo Negrão era oposto, né, naquela
naquela seleção. Né? 10 Mas é minutos. história, história. História é história. Mas que é para ser aprendido com isto. Essa Senhores, essa é uma das minhas brigas com relação não só ao voleibol, em todo esporte, tá? A especialização precoce. Hoje todo mundo especializa o atleta precocemente, em todo esporte, em todo esporte. Aí você é um pouquinho mais alto, consegue atingir um pouco mais alto a rede, então você vai ser central, não sabendo nem qual vai ser a evolução desse atleta, né? Porque de repente ele é alto quando ele é menino, mas aí quando ele chega no adulto, ele já não é mais alto, ele não cresceu, não desenvolveu tanto. Mas isso é história de professor de educação física que não interessa para um outro dia. para vocês, né? Mandem sugestão para a semana que vem, né? Para essa sexta-feira, para a gente poder fazer mais alguma coisa com relação a isso. Isso. Façam a sugestão até na quarta-feira, porque aí eu tenho quinta e sexta-feira de manhã para preparar isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Não, Natan? Sanada a sua dúvida, Natan? Só está vendo a sua mão aí só. Beleza. Então é isso, senhores. Eu acho que a gente encerramos por aqui. Eu acho que foi bem aproveitado.